Depois os portugueses vieram com o processo de colonização. Em seguida foram introduzidos negros africanos que foram escravizados principalmente para trabalhar na agricultura, né, tanto na cana-de-açúcar como também nos cafezais, boa parte do período. Só que quando foi em 1888, houve o que? A abolição da escravidão, ou seja, foi proibido o tráfico e o comércio de negros no Brasil. Então, isso acabou gerando, primeiro, um processo que a gente chama de exclusão, né? Esses escravos, os ex-escravos, eles acabaram ficando à margem, né? Ficaram exclusos, né? Ao processo de organização social, econômico e também cultural, certo? Então eles ficaram à margem. Por quê? Porque quando foi abolida a escravidão, esses ex-escravos eles não conseguiram emprego, né? Primeiro porque eles tinham preconceito racial e em seguida até pelo próprio processo de conhecimento, né? Quando a gente está falando em questão, por exemplo, a professores, bancários, hospitais, então essas pessoas elas não tinham um conhecimento, não tinham estudo, por quê? Porque elas foram privadas durante o processo de escravidão. Então começaram a ter uma grande introdução de outros povos para trabalhar no Brasil. Por quê? Porque começaram a introduzir principalmente a criação das ferrovias e essas ferrovias, né, eles foram trouxeram principalmente ingleses, italianos, pessoas que já tinham conhecimento. Por quê? Porque lá na Europa já estava de uma maneira bastante alavancada o processo de industrialização, né? Então eles já tinham conhecimento sobre a criação das ferrovias, como trabalhar, certo? Tinha toda uma técnica. Já os escravos, né, daí que surge, quando acontece o processo da abolição da escravidão, acontece o que? O surgimento das favelas, dos cortiços. Por quê? Porque favelas, que na maioria das vezes estão localizadas, que também se refere a periferias, periferias quer dizer o quê? A margem do centro. Então, as favelas, as periferias foram criadas durante esse processo da abolição da escravidão, aonde o negro não tinha estudo, não tinha um conhecimento sobre vários setores da economia, em questão de emprego. Então, isso dificultou muito a vida dos povos ex-escravos, né? Ou seja, os povos que foram escravizados. Então, com essa falta da mão de obra, houve a necessidade de introduzir uma nova mão de obra, que aí veio vários japoneses, italianos, franceses, né, ingleses e assim sucessivamente, certo? Principalmente para trabalhar nas ferrovias, nas plantações, entre outros aspectos econômicos. Então, quais eram esses imigrantes que chegaram aqui no nosso território? Japoneses, italianos, alemães, portugueses, espanhóis, holandeses, entre outros, né? Suíços. Então, todas essas etnias, esses povos, eles vieram para o Brasil principalmente com o intuito de conseguir um emprego. Por quê? Porque quando houve o processo de abolição da escravidão, os escravos, né, além do preconceito racial que continuou, esses escravos também eles não tinham uma técnica, não tinham um conhecimento prévio sobre principalmente trabalhar em alguns setores da sociedade. Por que isso aconteceu? Porque eles foram privados do sistema educacional durante aquele contexto da escravidão, certo? Com observação que os japoneses eles só ingressaram aqui no nosso país durante, né, o século XX, certo? Então, basicamente, essa migração para o Brasil ela veio principalmente da Europa para o Brasil. O Brasil é esse mapinha aí verde, certo? E também vindo japoneses, né, para o nosso país.
Então, como foi a política brasileira para incentivar esse processo de imigração? Primeiro, houve um incentivo ao embranquecimento da população, ou seja, como a população brasileira tinha uma grande quantidade de negros, como eu falei para vocês, havia o quê? Um um preconceito muito forte, né? O racismo perante a cor. Então, foi também uma jogada de tentar, né, potencializar uma população branca, certo? Houve a abertura dos portos às nações amigas, então quem era aliado do Brasil, o Brasil simplesmente abriu seus portos para que houvesse essa imigração, certo? Para entrar no nosso território e também foi fundamental o processo de sistema de colonato. O que foi o sistema de colonato? Era quando um fazendeiro cedia parte da plantação de café, né, para o imigrante que estava chegando cuidar. Então ele recebia parte em dinheiro e a outra devia plantar e vender para se sustentar, né? Ou seja, um trabalho familiar. Então, esses imigrantes chegavam, né? Trabalhavam nas fazendas desses fazendeiros, eles davam uma parte em dinheiro e a outra eles teriam que cuidar, né? Deveriam plantar naquela terra e também vender para sustentar os seus familiares. Então, a primeira fase desse processo, né, migratório ocorreu entre 1808 a 1850, certo? Antes de 1808, o Brasil já recebia portugueses e escravos africanos, né? Principalmente os africanos para trabalhar no ciclo do açúcar, certo? Nos engenhos. A vida da família real em 1808, né, incentivou principalmente essa grande contingente de pessoas para migrarem para o Brasil, né, como açorianos na região sul do país, certo? Como suíços no Rio de Janeiro, portugueses, italianos, japoneses, alemães, né, na região sul também do país, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Então, houve um contingente migratório muito forte e que até hoje deixou vestígios, principalmente na cultura brasileira, seja nos aspectos de arquitetura, seja nos aspectos de culinária, seja nos aspectos de, de, de economia, questão da agricultura, da pecuária, certo? Então, esses imigrantes, eles foram fundamentais, né, por um certo modo, no desenvolvimento agropecuário na região sul, né? Principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Então aí nós temos ingleses, né, vindo trabalhar, principalmente no ciclo do café, certo? Então aí o cafezais, né, onde as pessoas trabalhavam e tudo mais na colheita do café. E essa mão de obra ela era bastante barata, certo, pessoal? Por quê? Perceba, professor, então aí não é os negros? Não, porque tinha abolido a escravidão. Era proibido o tráfico, comercialização de negros. Então, foi, de certa forma, né, potencializou um contingente migratório desses povos para o Brasil, principalmente para trabalhar na agricultura e também na pecuária, e também outros serviços, né, industriais, por exemplo. Vestígios também deixaram, né, principalmente na arquitetura. Basicamente, a arquitetura que nós temos aqui no nosso país é uma arquitetura europeia, né? Os países como a Suíça, como a Itália, a França, ou seja, houve esse processo de aculturação. O que é aculturação? É quando nós pegamos uma cultura de um determinado país e nós absorvemos, certo? A agricultura e também a pecuária foram fundamentais, por quê? Porque eles já tinham técnicas de agricultura e de pecuária, né, um pouco mais sofisticado do que as